Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, eu sou cirurgião dentista e também sou acadêmico de medicina na reta final do curso. E os assuntos que eu gosto muito na faculdade de medicina são de hormônios, principalmente os hormônios femininos. Então eu gosto muito de estudar hormônios da tireoide, hormônios femininos. Então eu quero falar com vocês hoje sobre a síndrome dos ovários policísticos. O que é essa síndrome? Por que ela acontece? Quais são as repercussões no corpo da mulher? A mulher consegue menstruar tendo essas, ou consegue engravidar tendo essa síndrome dos ovários policísticos? A menstruação dela foi porque houve ovulação, né? E o que fazer para tratar? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para que você não perca mais nenhum conteúdo a partir de hoje e curte esse vídeo para que esse assunto chegue para pessoas que estão interessadas nele. E agora, vamos às informações. Então, gente, a síndrome dos ovários policísticos, como o próprio nome já diz, é uma síndrome porque tem diversas causas. E como é que acontece a síndrome dos ovários policísticos? Basicamente, são hormônios masculinos que estão aumentados nas mulheres, os androgênios. Mas por que esses hormônios masculinos aumentam nas mulheres? É um mecanismo, gente, que a gente fala, é um eixo, né? O eixo hipófise, hipotálamo, ovários. Então, o eixo hipófise ovariano. O que é que acontece? A hipófise, ela faz parte dessa maturação de óvulos, né? E da liberação de hormônios que vão fazer parte da ovulação. Então, para vocês entenderem, a hipófise ela vai liberar um hormônio chamado FSH, que é folículo estimulante. Esse hormônio vai lá nos ovários e vai escolher um óvulo para maturar. Quando vai acontecer essa maturação desse óvulo, o óvulo vai começar a produzir dois hormônios, que são estrogênios e androgênios. Mas boa parte desses androgênios, que são hormônios masculinos, que esse óvulo vai produzir, vão ser convertidos no próprio óvulo em estrogênios. Mas para haver essa conversão, precisa ter a presença do hormônio FSH, que foi liberado pela hipófise. Até aí tudo bem. A produção de estrogênio vai sofrer um pico quando houver a liberação do óvulo. Então, basicamente, é um oócito, que a gente chama, né, que vai ser maturado para depois haver a liberação do óvulo, certo? Quando vai haver a liberação do óvulo, existe um pico de outro hormônio que é liberado pela hipófise, que é chamado de LH, que é o hormônio luteinizante. E também vai acontecer o pico do estrogênio, quando esse óvulo é liberado. Isso nós estamos falando do ciclo normal. Então, o óvulo foi liberado, o corpo lúteo, que seria a casinha onde estava esse óvulo, vai começar a produzir progesterona. A progesterona vai servir para manter o útero nutrido, vascularizado, bem cheio de sangue, para que se haja uma fecundação do óvulo, esse óvulo vai sofrer anidação no útero e vai ter condições de se desenvolver e gerar um bebê, certo? Isso é o ciclo normal. Mas qual seria o problema, gente, na síndrome dos ovários policísticos? Na síndrome dos ovários policísticos, gente, vai ter um problema, porque o FSH não vai estar sendo liberado de forma adequada. E lembram que o FSH é essencial para a maturação de um óvulo? Então, se não tem FSH de forma adequada, não vai haver maturação de óvulo. Se não há maturação de óvulo, lembram que o FSH também é essencial para que haja a conversão do androgênio produzido pelo óvulo em estrogênio. Então, se não tem FSH em quantidade suficiente, o androgênio não vai ser convertido em estrogênio. E também, se o óvulo não é maturado, não há produção de estrogênio, porque o estrogênio só é liberado quando o óvulo está maturado. Então, se o óvulo está produzindo androgênio, esse androgênio não está sendo convertido em estrogênio e não está tendo produção de estrogênio, a mulher fica com estrogênio em baixa e hormônios masculinos em alta, como os androgênios. E esses hormônios masculinos, gente, eles podem gerar condições nas mulheres que são bem incômodas. Entre as condições são pelos em lugares que normalmente nasceriam em homens, como por exemplo na face, no peito, ao redor das auréolas, na região do umbigo. Então são pelos que nascem onde normalmente nasceriam em homens, justamente por conta desses androgênios. Além dos ovários, né, dos óvulos, outras partes do nosso corpo produzem hormônios, como por exemplo a glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal também vai produzir androgênios. E normalmente as mulheres com síndrome dos ovários policísticos, a maioria delas estão acima do peso. Então, o tecido gorduroso, que é quando a mulher está acima do peso, né? Esse tecido gorduroso também exerce função endócrina. O que seria a função endócrina? É uma função de glândula, certo? Então, o que é que o tecido gorduroso faz? Esse excesso de androgênio que foi
produzido pelos ovários e não foi convertido em estrogênio, e também foi produzido pela glândula suprarrenal, no tecido gorduroso ele vai sofrer uma conversão por uma enzima chamada aromatase. E aí vai converter esse androgênio em estrona, que seria um estrogênio secundário, não tão potente contra um estrogênio propriamente dito, né? Então essa estrona, o que é que ela vai fazer? Ela vai lá e sinaliza para a hipófise como se tivesse um aumento de estrogênio. Então a hipófise vai entender como se o óvulo estivesse sendo liberado, porque lembra que para liberar o óvulo precisa ter um pico de estrogênio e de LH, só que o LH tem que ser liberado pela hipófise, o estrogênio é lá no óvulo mesmo. Então a hipófise vai entender que está sendo liberado um óvulo pela estrona, né, do tecido periférico que foi convertido, e chega lá e sinaliza. Ó. Aí a hipófise pensa, gente, esse estrogênio aqui, porque a estrona é um tipo de estrogênio, né, apesar de ser menos potente, mas é. Então a hipófise vai dizer, gente, esse estrogênio está aqui, então foi liberado um óvulo, então vou aumentar o LH. E aí aumenta o LH. O problema é que o LH, gente, ele também vai fazer uma retroalimentação, né? Então tem aumento do LH, porque está chegando estrona lá, então não vai ter liberação de FSH, que é o que vai maturar um óvulo. Então esse processo é progressivo. E aí a mulher sofre de ciclos anovulatórios, ou seja, não tem óvulo, porque o FSH não está maturando o óvulo, está tendo essa contrarregulação da estrona periférica, que está mandando mensagem para a hipófise, que não vai mandar FSH. E aí vai aumentar o LH. E o que é que o LH faz? O LH, gente, ele aumenta a resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Para a gente produzir energia, as nossas células vão precisar de açúcar, que são glicose, né? Que é a glicose. E para esse açúcar entrar dentro da célula, a gente precisa da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Só que o LH aumenta a resistência insulínica. Então, o pâncreas vai lá, produz a insulina, mas a insulina não tem tanto poder para botar esse açúcar para dentro da célula. Então, a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos pode ter aumento de glicose na corrente sanguínea, aumento da insulina e resistência insulínica. Então, é uma mulher que tem mais chances de ser diabética ou de se tornar diabética, justamente pelo aumento do LH. Então, vocês estão entendendo que tudo gira em torno de eixos de hormônios. Olha quantos sistemas já foram envolvidos. A hipófise, no sistema nervoso central, os ovários, o tecido gorduroso e o pâncreas. Tudo envolvido na síndrome dos ovários policísticos. Eu vou fazer uma revisão para ficar mais simples para você, tá certo, gente? Por que eu expliquei isso em detalhes? Para vocês entenderem como é que vai ser o tratamento da síndrome dos ovários policísticos. Para a gente tratar a síndrome dos ovários policísticos, a gente vai ter que diminuir a conversão do androgênio em estrogênio, né? Em estrona. Lembra que é o tecido gorduroso que faz isso? Então, o que é que a gente vai fazer? Estimular a mulher a perder gordura. Quanto menos tecido gorduroso, menos aromatase, menos conversão do androgênio em estrona, menos feedback negativo, então mais liberação de FSH e menos liberação de LH. E aí, com mais FSH, pode ser que haja maturação de óvulos e esse ciclo seja melhor regulado. Então, o principal tratamento da síndrome dos ovários policísticos é mudança no estilo de vida, estimular a mulher a fazer exercícios físicos e a uma dieta equilibrada, melhorar a alimentação para que ela perca gordura, melhore a resistência insulínica e diminua essa conversão do androgênio em estrogênio, certo? Outro tratamento para a síndrome dos ovários policísticos pode ser melhorando essa sensibilidade que a mulher tem à insulina. Então, como é que ela melhora essa sensibilidade? A gente pode utilizar medicamentos como a metformina, porque a metformina melhora a sensibilidade à insulina. Então, é como se um receptor de insulina tivesse enferrujado, e aí a metformina vai lá e dá uma lustrada nele, passa um lubrificante, e aí esse receptor fica melhor, digamos, pronto para receber a insulina. Então, é isso que a metformina faz. Então, a gente pode fazer o tratamento nesse sentido também. Um outro tratamento que a gente pode fazer também para a síndrome dos ovários policísticos é bloquear ainda mais a conversão periférica dos androgênios. Então, alguns medicamentos, como por exemplo a espironolactona, o clomifeno, o que é que eles fazem? Eles bloqueiam que haja uma conversão do androgênio em estrona. Sendo assim, não tem mais estrona, não vai ter o feedback e não vai ter o restante da cascata que vocês estão familiarizados. Então, esses medicamentos também podem ajudar a reduzir os sintomas relacionados a todo esse feedback e essa cascata, né? Existem medicamentos para melhorar a questão estética, né? Já pelo nascimento de pelos, por essas coisas que incomodam muitas mulheres, existem alguns medicamentos para tratar isso.
Porém, na cascata, quando você regular todo o eixo, isso também pode ficar melhor tratado, certo? A insulina também, gente, a insulina e um hormônio chamado de IGF-1 pode participar desse processo todo da síndrome dos ovários policísticos. Então, pode aumentar a produção de androgênios e de colesterol. Por isso que, se a gente melhora a sensibilidade à insulina de uma pessoa com síndrome dos ovários policísticos, você acaba atacando essa síndrome dos ovários policísticos de várias formas. Porque não vai haver conversão do androgênio em estrona, que vai fazer o feedback negativo, bloquear a produção de FSH e aumentar de LH. O LH vai aumentar a resistência insulínica. A insulina alta vai aumentar a produção de androgênios e de colesterol. Então vocês veem que tudo bate na mudança do estilo de vida junto com outras medicações. A partir daí, a mulher pode conseguir ovular. Se ela consegue ovular, existe uma possibilidade da mulher também engravidar. Porque para engravidar precisa de um óvulo, tá certo? Os anticoncepcionais combinados também podem ser utilizados nas mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos. Por quê? Porque eles vão simular como se a mulher estivesse tendo os picos desses hormônios que normalmente não estão produzidos. Lembram que para ver a maturação do óvulo, né, o FSH vai escolher um óvulo, vai maturar, esse óvulo começa a produzir estrogênio e androgênio, e parte do androgênio vai ser convertido em estrogênio com a ajuda do FSH. A partir daí, quando tiver o óvulo maturado, né, para ter a liberação do óvulo, vai ter o pico de LH e de estrogênio, que vai liberar o óvulo. Quando o óvulo é liberado, aquela casinha onde estava o óvulo vai se transformar em corpo lúteo, que vai produzir progesterona. E essa é a parte do ciclo menstrual da mulher. Então vai ter hormônios protagonistas como estrogênio e progesterona. Normalmente na progesterona a mulher se sente mais disposta, com mais, digamos, ânimo. Então quando a mulher, na síndrome dos ovários policísticos, não tem a liberação desses hormônios, ela pode sofrer algumas consequências, como acne, pelos no corpo, cansaço. Então, esses hormônios vão servir para basicamente controlar os sintomas que incomodam muitas mulheres na síndrome dos ovários policísticos. Tá certo? Então, são bons tratamentos, principalmente com os anticoncepcionais hormonais, né? O estrogênio e progesterona, basicamente. Certo? Então, vamos recapitular aqui, gente, para vocês entenderem o que é a síndrome dos ovários policísticos. É uma alteração em produção dos hormônios da hipófise, como, por exemplo, aumento de LH e diminuição do FSH. O FSH tem função de maturar um óvulo. Esse óvulo, quando é maturado, ele produz estrogênio e androgênio. E o FSH converte esse androgênio, que é um hormônio masculino, em estrogênio. Quando o óvulo está pronto para ser liberado, a hipófise vai diminuir o FSH e vai aumentar o LH. E o LH, junto com o estrogênio, vai liberar um óvulo. O óvulo vai estar pronto para ser fecundado. Enquanto esse óvulo não é fecundado, o corpo lúteo, que era a casinha onde estava o óvulo, vai produzir progesterona, que vai vascularizar o útero, nutrir o útero, preparando o útero para receber um bebê. Se o óvulo não for fecundado, o corpo lúteo que foi degenerado não vai produzir mais progesterona, então aquele útero que foi nutrido, né, vascularizado, vai descamar e vai sangrar. Já se o óvulo for fecundado, o próprio óvulo, né, vai desenvolver um bebê e a placenta começa a produzir a progesterona, então o útero é mantido nutrido e vascularizado para que haja anidação do bebê e aí o processo da gravidez se desenvolva. Só que na síndrome dos ovários policísticos existe uma alteração nos hormônios hipofisários, então FSH vai estar em baixa e LH em alta. O LH também piora a sensibilidade à insulina, então a mulher tem que produzir cada vez mais insulina para fazer a função de levar o açúcar para dentro das células. Só que esse aumento de insulina também piora a produção de androgênio pelos ovários. E o androgênio também é produzido pela glândula suprarrenal, nos rins. Esse androgênio vai fazer com que a mulher tenha os efeitos, como por exemplo, acne, aumento da produção de acne, aumento de pelos pelo corpo, né? Além disso, esse excesso de androgênio vai ser convertido pelo tecido gorduroso em estrona, que é um estrogênio secundário, um estrogênio mais fraco. E essa estrona vai sinalizar para a hipófise como se estivesse sendo liberado o óvulo. Então a hipófise vai mandar cada vez mais LH. E aí é um processo progressivo, não um ciclo. Então a gente tem que interromper esse ciclo. Basicamente, mudança de estilo de vida para que a mulher perca gordura, diminua a quantidade de aromatase, que vai converter o androgênio em estrogênio, sendo assim não há o feedback, mandando a hipófise liberar mais LH e menos FSH. Outra questão é metformina, que vai melhorar a sensibilidade à insulina. Quando tem melhora da sensibilidade à insulina, não precisa dos picos de insulina. Os picos de insulina aumentam a produção de androgênio.
A insulina alta também vai impedir que o fígado produza uma proteína chamada SHBG, que é uma proteína transportadora de hormônios sexuais. E aí, quando essa insulina está alta, não produz SHBG, e aí fica mais testosterona livre para se ligar e fazer o que a gente já conhece e já citou aqui. Então, se você usa metformina, melhora a sensibilidade à insulina, você também aumenta a produção de SHBG, que não vai deixar esse hormônio livre para fazer o que normalmente faz, que é acne, pelos pelo corpo, entre outras coisas, tá? Outros medicamentos podem ser utilizados, como por exemplo, citrato de clomifeno, espironolactona, porque eles justamente bloqueiam a conversão do androgênio em estrogênio no tecido periférico, no tecido gorduroso, certo? Anticoncepcionais hormonais podem ser utilizados também, como estrogênio e progesterona, porque eles vão simular o ciclo ovulatório da mulher, diminuindo os efeitos dos sintomas quando a mulher não tem esse ciclo ovulatório, tá certo? E basicamente tudo isso, gente, vai contribuir para que haja uma ovulação mais eficaz e a mulher com síndrome dos ovários policísticos possa ter ciclos menstruais regulares e que possa ser fecundada e gerar um bebê, tá certo? Obviamente, quando a mulher pensa em engravidar, aí pode ver outras alternativas que não sejam os anticoncepcionais, até porque os anticoncepcionais não permitem engravidar, tá certo? Então, esses são basicamente os tratamentos da síndrome dos ovários policísticos. Primeiro de todos é mudança de estilo de vida, perder gordura e melhorar a alimentação. Eu espero, gente, que tenha ficado claro para vocês. Eu gosto muito desses assuntos. Se ficou ainda alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá certo? Curte esse vídeo se você acha que foi um vídeo relevante, interessante, que mesmo que tenha muitos termos técnicos, eu expliquei com clareza para vocês. E se inscreve no meu canal para não perder mais nenhum conteúdo, tá certo? Eu também estou em outras redes sociais, basta me acompanhar lá. Até a próxima, gente.